Olá, meus caros amigos, irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez pela graça de Deus. Espero e desejo que você esteja bem, na paz de Jesus. Hoje é dia 12 de maio de 2021 e vamos refletir hoje sobre um ponto que a palavra de Deus nos leva a isso, que é aquela dificuldade que a gente tem de tentar transmitir a alguém alguma coisa sobre a qual estamos absolutamente convictos, mas a pessoa, apegada às suas próprias convicções, nem considera ouvir o que estamos dizendo. Mas antes nós vamos falar a respeito das personagens dos 3 santos que celebramos hoje. Os relatos que temos sobre eles são bastante conflitantes, algumas coisas até são lendárias. Então vamos nos limitar a dizer basicamente o que eles passaram na vida. Trata-se de São Nereu, São Aquiles e São Pancrácio. Nereu e Aquiles viveram naquele período amargo para o cristianismo no século III, quando o imperador Diocleciano, do qual já falamos várias vezes aqui, na história de outros mártires, ele começou a encetar uma perseguição furiosa contra os cristãos. E Nereu e Aquiles também, por sua fé, foram martirizados. Quanto a São Pancrácio, temos a dizer que ele era filho de pessoas de muita fé e ele era também conhecido do imperador. Logo ele ficou órfão e foi cuidado por uma pessoa chamada Dionísio, que também foi depois martirizado. Pancrácio levou uma vida muito firme na fé cristã e se incomodava muito de ver aqueles cristãos que eram martirizados. O próprio imperador tentou persuadi-lo, tirá-lo desse caminho da fé cristã, mas não conseguiu. Assim ele foi morto, decapitado aos 15 anos de idade, por não ter negado aquilo que decidiu seguir por toda a sua vida. Pela fé, determinação e resistência, peçamos a São Aquiles, São Nereu e São Pancrácio que roguem por nós. Em especial, cuidem daqueles que estão resistindo tão bravamente aos problemas de hoje, de desemprego, fome, essa pandemia que insiste em cada vez tirar mais vidas em nosso mundo. Vamos agora à palavra de hoje, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos de 15 a 22 e 18, 1. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fosse ter com ele o mais cedo possível. E partiram. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: Ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas. Somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam. Pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos.
Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus caros amigos, irmãos e irmãs, o texto de hoje nos mostra Paulo numa situação em Atenas, num lugar chamado Areópago. Areópago era simplesmente um tribunal a céu aberto, um tribunal ao ar livre, que fica numa elevação que, como você vê na foto, nos arredores de Atenas, na Grécia. Esse tribunal tinha uma característica muito importante. Ele primava por julgar todos com extrema imparcialidade, justiça e honestidade. Alguma coisa diferente de alguns casos que nós vemos hoje em dia, mas nós não vamos entrar aqui nessa seara. E Paulo disse a eles que constatou realmente que eles eram muito religiosos, viu muitos templos, muitos altares, e num deles uma inscrição ao Deus desconhecido. E Paulo diz: é justamente sobre esse Deus que eu vim falar para vocês. Mas a mim me parece muito claro que esse reconhecimento de que existe um Deus desconhecido é mais ou menos como alguém que é ateu. Porque, para mim, todo ateu tem dentro de si aquela interrogação, aquela dúvida, aquele desejo de saber, mas Deus realmente existe? Porque os gregos, meus amigos, criavam os deuses de acordo com sua conveniência e necessidade. Era uma tradição secular que eles tinham e carregavam. Então Paulo se pôs no meio deles a dizer que o Deus que ele defendia não precisava de altares, não precisava ser servido, porque foi Ele, esse nosso Deus, que criou a tudo e a todos, e é através dele que nos movemos, nós existimos, enfim, temos tudo o que temos na vida. Quem tem esse Deus não precisa de outras divindades, feitas de ouro, pedra, prata, enfim, os deuses dos gregos. E Paulo os adverte então a respeito do juízo final. Ele diz que Deus já estabeleceu uma data, que ninguém sabe qual é, na qual o Filho virá para julgar a todos. E ele diz que Deus não vai se importar com o período da ignorância, aquele período que as pessoas estiveram nas trevas, não aceitaram e professaram outras fés, outras religiões. Deus é magnânimo e aceita a todos no momento em que lhes aprouver. Mas nesse momento, o que fizeram foi apenas caçoar dele, zombaram dele e dizendo: olha, a respeito do juízo final, nós temos certeza que vamos ouvir você falar disso muitas outras vezes. Então fica aquela colocação: como é difícil você convencer alguém. Mesmo hoje você vê a dificuldade que você tem de ensinar alguém. Um professor, talvez, para ensinar um aluno, às vezes tem dificuldade. Você tentar mudar a opinião de um amigo, de um colega de trabalho que ele está enveredando por um caminho errado na vida, é difícil conseguir convencer. É muito difícil você fazer alguém mudar de opinião, mesmo que você prove por A mais B que você está certo. Como querer então que Paulo mudasse a cabeça daquele povo que tinha tradições que vinham de séculos e séculos? Porém, alguns dos presentes se converteram à fé, inclusive um deles que era um areopagita, ou seja, um funcionário ilustre daquele tribunal. Aqui fica para nós aquela reflexão a respeito do trabalho que nós fazemos de evangelizar, de levar a palavra de Deus, ou mesmo de nossa vida comum, tentar ensinar alguma coisa para alguém, para tentar fazer com que ele mude de vida e faça um caminho melhor. Não é fácil. Porém, não é por isso que nós vamos desistir. Não é por isso que um pai desiste de tentar corrigir um filho e assim vai. A você que trabalha com evangelização ou mesmo com qualquer tipo de atividade didática, a reflexão que fica é a seguinte: não desista. Não desista nunca daquilo que você acha que é certo, desde que você realmente seja convicto
e tenha passado todas as suas verdades pela palavra de Deus e pelos bons ensinamentos de uma vida normal e regular. Agradeço a Deus pela oportunidade, a você também que me ouviu. Espero revê-lo com certeza, se Deus quiser, na semana que vem. Fique na paz de Jesus. Lembre-se, não desista. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um grande abraço a você.